Fala, senhoras e senhores, Crentou Podcast no ar. Fala, meu amigo Jordan. Fala, Renanzão, mais um Crentou aqui. E hoje o tema é extraordinário. De vez em quando, esse tema pode gerar aí um pouquinho de medo, mas o tema é top demais. O tema é sinais da volta de Jesus. E nós estamos aqui com o Robson, o pastor Robson. Que é isso? Que é isso? Aí, ó. Se apresente aí, pastor Robson. O que você faz? Onde você nasceu? Qual a sua comida favorita? Diz aí. Que é isso? A identidade, o número e o CPF também. Amigos, eu trabalho aqui na ABC como pastor de escola, da melhor escola da ABC. Qual escola que é? Colégio Adventista do Jardim Europa. Um abraço pra galera do CAG, né? A sigla. Um abraço aí apertado com muito amor e carinho. E eu tô aqui, sou dessa cidade, né? Legal. Aqui é a minha terra, que eu nasci, aqui eu vivi por um período. E gosto muito daqui, conheço bem esse povo e tá sendo uma maravilha estar com eles. E obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pastor Robson. E quem é o outro convidado? O outro convidado é extraordinário, pessoa especial. Nosso amigo Gabriel, de onde você veio, está na pista, está solteiro, como é que você tá? Que é isso, velho? Deixa Aqui, ó. Mas... Do Robson. E o que você faz? Conta pra gente aí. Bom, não tem a voz chique e poderosa igual a do Robson, né? Mas... É o bulhão. Eu hoje, no momento, estou trabalhando ali no IABC, um colégio interno aqui do Goiás. Então, desculpa, o meu que é o melhor. Cada um seu. Claro. Mas sou casado, muito bem casado com a Letícia, inclusive. Um beijo. E, ó, o Gabriel, né? Além de ser o Gabriel, ele também é um cantor, né? Conta aí. Você canta também. Canto, lá no grupo Puro Louvor. Inclusive, se você não conhece, puro.louvor, procura aí no Instagram. Pode seguir a gente. É um grupo do IABC, a gente tem um outro também, Geração Livre, e mais canto no Puro Louvor, que é um dos grupos oficiais do IABC já desde 2000. Legal, o Gabriel é um pastor também da Igreja Adventista, né? Está trabalhando no IABC e hoje vai ser top, né, Jordan? O tema Sinais da Volta de Jesus, poxa. É extraordinário. E assim, normalmente quando a gente fala sobre a volta de Jesus ou sobre os sinais, que é o tema de hoje, as pessoas sentem medo, mas esse tema tem mais a ver com esperança do que necessariamente com temor. Uhum. E a primeira pergunta que eu jogo aqui para vocês é: quais são os sinais que a Bíblia nos aponta e que automaticamente o nosso olhar volta para Cristo e para a promessa dele? Veja, pastor Jordan, antes da gente falar sobre os sinais que apontam para a volta de Jesus, a Bíblia merece a nossa confiança, porque na Bíblia é uma parte que faz parte dela, que são as profecias. E as profecias que a Bíblia fez, elas aconteceram. Alguns exemplos. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías havia dito, revelado a ele pelo Senhor, que Jesus nasceria de uma forma sobrenatural. Ele nasceria de uma virgem. 700 anos antes, 500 anos antes, o profeta Miqueias revelou que Jesus ia nascer em Belém. E assim, então a gente vê a exatidão. Quando Deus, através da sua palavra, revela o que vai acontecer no futuro, nós podemos ter a certeza de que vai acontecer. Cara, que lindo, hein? Uau, Entendeu? foi muito legal. O pastor Robson, ele mencionou a história, né? Então, a história, ela comprova a veracidade bíblica e também dos sinais, né? Muito bacana esse embasamento que você deu aí nessa primeira pergunta que nós fizemos aí. Agora, deixa eu perguntar pro pastor Gabriel. Pastor Gabriel, teve algum momento assim na sua vida, talvez na sua adolescência, na sua jornada cristã, que por algum momento você já se perguntou, cara, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que esses sinais são verdade? Será que não é coincidência? Você já teve essa, vamos dizer assim, essa incredulidade na sua jornada espiritual? Eu acho que faz parte para todo cristão. Se ele não questionou alguma coisa, talvez ele tá vivendo uma fé rasa.
Porque ele talvez tá vivendo só o que já foi dito pra ele, ele anda assim no raso. Agora, quando a gente começa a questionar ou deixar que outros questionem pra nós, vai criando em nós aquela vontade, pera, será? Por quê? E como? Algumas coisas a gente realmente não tem resposta, né? A Bíblia não é em todos os momentos que Deus deixa todas as respostas pra gente. Mas eu já tive momentos que eu fiquei pensando isso. Falei, cara, mas né? Não tá parecendo que tá demorando? Puxa vida, mas parece que tá demorando, né? Porque todo mundo fala, né, que... Ah, não, vai ser logo. Breve virá breve. E aí? Né? Tipo... Você canta por louvor, dá uma palhinha. Não. Mas esse negócio do breve, né? Às vezes a gente fica com aquele sentimento assim, cara, breve como? Porque não tá parecendo breve. Quantos anos a gente tá aqui esperando? E eu lembro de ter pensado isso. Mas eu ouvi uma vez duas coisas que eu gosto muito sobre isso. O primeiro sabe quando você tá numa fila, que seja do banco, da cantina, né? Todo mundo aqui em escola sabe como que é, né? Tá numa fila lá. Se você tá na fila, você não conhece ninguém, você não tem nada na sua mão, você não tem um celular, não tem um livro, não tem nada, vai demorar uma eternidade aquela fila. Agora, se você tá com alguém perto, você tá perto dela ali, se você tá conversando, se você tem alguma coisa pra fazer, ou se você está realmente fazendo algo, você não vê o tempo passar. Porque você tá ativo. Legal. Quando você pensa na volta de Jesus, só vai parecer que demora quando você não estiver fazendo nada. E, cara, o que você falou é muito profundo, porque eu não tinha parado pra pensar nisso, mas quando a gente tá ocioso, a gente justamente pensa que tá demorando. Quando eu estou com pressa de pregar, parece que ele tá vindo rápido, né? Na verdade, Resta. você fica até desesperado de pensar assim, pera, cara, tem mais muita gente que ainda precisa saber de Jesus. Não dá tempo. Tá faltando tempo pra eu pregar. Então, quando a gente para e pensa na possibilidade de pregação do evangelho, a gente olha pro mundo e vê um mundo cristão bem pequeno. Você olha a janela 1040, não tem como, né? Eu trabalho na agência de missões, né? Missão fica aqui na cabeça, né? Mas janela 1040, você olha, cara, uma possibilidade de pessoas que precisam ouvir de Jesus. E a gente tá aqui reclamando, por quê? Porque eu sento todo dia no sábado, todo sábado eu sento no ar-condicionado, num banco confortável. Por isso tá demorando. Vive só uma religiosidade, né? Exatamente. Só uma religiosidade. É isso que você falou, cara. Eu tô levando pro meu coração porque realmente faz sentido. Quando a gente tá envolvido na pregação do evangelho, a gente fica com o sentimento de, cara, eu não vou dar conta. É pouco tempo pra muito campo. E quando Exatamente. eu tô, tipo, ocioso, eu falo, cara, vai voltar logo, que demora. Então, muito top o seu comentário. E aí, pastor Robson, eu tenho uma pergunta aqui, cara. No livro de Mateus, no capítulo 24, a gente tem uma correlação onde Jesus diz assim, ó, assim como nos dias de Noé, se eu não estiver enganado, Mateus Isso mesmo. ele relaciona, assim como nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então, por que Jesus comparou essa história? Você poderia nos ajudar a entender isso? Só antes de responder a sua pergunta, pastor Jordan, deixa eu só ler uma passagem bíblica aqui. Em Mateus 24, Jesus deu alguns sinais específicos e alguns sinais gerais. Ele disse assim, ó, haverá guerras, haverá fome, haverá terremoto, nação contra nação. Então, pregação do evangelho, diminuição do amor. Estas coisas são sinais assim que estão nos alertando de que o Senhor está voltando. Me fala aqui, porque assim, quando a gente correlaciona a história de Noé, o amor nesse período era muito forte e, de maneira prática, o que seria a falta do amor hoje na época de Noé? A falta do amor seria o aumento do egoísmo, onde eu estou preocupado apenas comigo, onde eu apenas uso o ser humano para que ele venha satisfazer os meus desejos, as minhas necessidades, depois ele se torna descartável. E o aumento do amor faz também com que o aumento do egoísmo faz com que eu vire as costas para Deus. Porque Deus é amor. Se há a presença de Deus, vai haver amor pelo próximo. A ausência de Deus é egoísmo. E o egoísmo gera indiferença para com a dor do próximo, gera violência e torna a sociedade uma verdadeira bagunça. Entendeu? Então o que nós estamos vendo hoje? Uma ausência de Deus na vida das pessoas, a ausência do verdadeiro amor e a presença do egoísmo, onde nós não estamos nos portando um com o outro, e aí você tem uma sociedade agressiva, uma sociedade imoral, uma sociedade sem nenhuma segurança.
total ausência de Deus e do seu amor. Entende? Em relação a Noé, qual foi o problema dos dias de Noé? Casamento foi criado por Deus. Quem nos deu o paladar foi Deus. Beber, comer, todas essas coisas foi Deus que nos deu de presente. Qual era o problema da sociedade nos dias de Noé? Eles tiraram Deus. Eles descartaram a Deus. Casar não tem nenhum problema. Viver não tem nenhum problema. Pastor, você cita isso exatamente porque o texto diz eles comiam, bebiam e davam sem casamento. Eles viviam. Então não tem problema nenhum casar, não é isso? Nem sonhar, estudar. Amém, amém. Beber, comer, e ter muitos filhos também, sem nenhum problema. Não, interessante. Falar pra frente que não pode comer e beber. Eita. Sim. É tudo que faz numa festa de crente. Dizem que os crentes comem muito, hein? Quando batiza, então multiplica. Então o problema da geração de Noé foi ter descartado a Deus. Eles não queriam Deus fazendo parte da vida deles. E quando você tira Deus da vida de vocês, ou da sua vida, você dá ao diabo a oportunidade de dirigir a sua vida, e o diabo dirigindo a vida de uma sociedade, ele faz coisas horríveis, ele massacra o próximo, entendeu? Então, a geração nossa hoje, próximo da volta de Jesus, ele está sendo semelhante à geração de Noé. Descartam a Deus, descartam a sua palavra. Não precisamos de Deus, não precisamos da sua palavra. Nós sozinhos nos bastamos. E aí o que acontece? O ser humano não sobe, ele só desce. E desce em que sentido? Na imoralidade, no egoísmo, na violência e todas essas coisas que acontecem. É uma sociedade que se divorciou de Deus, infelizmente. E assim, é nítido que tudo isso que o pastor Robson falou é nítido na sociedade atual. Né? Você tem pessoas querendo passar por cima de outras, o índice de divórcio estão altíssimos. Né? Você liga um telejornal, um filho matou uma mãe matou um filho. Então realmente esse distanciamento de Deus tem ocasionado todas essas características do povo antediluviano que Jesus mencionou lá em Mateus 24. Uma coisa que também, se a gente parar para pensar em relação a Noé, nós hoje somos esse Noé, ou deveríamos ser, né? As pessoas que deveriam estar pregando. E o detalhe é que você vai ver na história, Noé, ele é exatamente o que vai na contramão. E daí, às vezes, a gente enxerga isso, como nos dias de Noé, é isso também. Nós vamos andar contra essa corrente, onde Noé estava lá parecendo doido. O cara louco, você é louco, nunca caiu água do céu, o que é isso? Você tem problema. Exato. E daí, os cristãos hoje são os loucos. Porque agora a realidade do mundo, tudo que o mundo diz hoje que é certo, o cristão não considera certo. Ou não deveria. E tem uma coisa interessante naquilo que o pastor Mateus está falando, Gabriel. Noé pregava e acreditava no que ele estava pregando. Exatamente. Nós pregamos sobre a volta de Jesus e acreditamos de fato que ele vai voltar, porque se acreditarmos, nós teremos um estilo de vida que nos mostra que estamos aguardando ele para os nossos dias. E isso é interessante, porque assim, cara, até empolguei aqui. Não, cara, você cortou. Não, pode ir. Ó, porque assim. Não, então eu vou. Mas assim, uma pergunta interessante tem muitos meninos e meninas que atualmente precisam de um referencial. Qual conselho você, pastor Robson e pastor Gabriel, daria a eles que podem ser cancelados hoje? Por questão de um posicionamento de consciência religiosa, e podem ser excluídos na sala de aula. Qual conselho vocês dão para ele? Assim como Noé viveu, qual que é a base para eles? Qual que é o maior conselho? Pastor Gabriel acabou de falar uma coisa bem interessante. Ele disse que quem acredita na volta de Jesus, como Noé acreditava no dilúvio, vai viver na contramão. A maioria vai estar pensando de forma diferente. Mas não quer dizer que a maioria está certa e não quer dizer que a maioria tem o poder. Porque o verdadeiro poder vem de Deus. E quando você está com Deus, mesmo que você seja um, numa multidão, você está com a maioria, porque Deus é mais do que a maioria. Então a nossa única segurança interna, certeza de paz e esperança,
é você se colocar ao lado do Senhor. Se colocar ao lado do Senhor é se colocar ao lado da sua palavra, ao lado do que a palavra diz. E quando nós nos colocamos ao lado da palavra, na faculdade, na escola, na família, sendo o único ou a minoria, nós vamos receber de Deus paz e poder para termos a certeza de que estamos no caminho certo. Sim. Uma coisa legal também que dá pra gente pensar é... Quando a gente acredita naquilo, por mais doloroso que seja, a gente consegue defender. Por exemplo, se alguém vem e xinga a minha mãe, eu vou defender minha mãe. Porque não é assim. Se alguém fala alguma coisa contra mim que eu sei que aquilo não é verdade, eu vou defender. Porque eu acredito e sei que aquilo é verdade. Agora a gente vive numa geração que tá todo mundo, assim, deprimido e a gente não acredita em nós mesmos. Então, como nós vamos nos defender também? Agora, se esse adolescente, mas não é só adolescente que tem esses problemas, porque somos todos nós, quando a gente começa a entender e acreditar nesse Deus, e entender que, pera, e daí é a segunda coisa que eu ia falar. Vocês lembram da história de Elias e que Elias tinha acabado de passar por um auge espiritual, onde ele viu fogo descer do céu. E daí passa nadinha e ele já tá lá, Senhor, tô sozinho. Meu Deus, tô sozinho. E essa é a contramão em muitos dos momentos. Você pensa que você tá sozinho. Você pensa que, cara, não tem mais ninguém. E daí Deus, ele vem e fala, meu filho, tem mais trocentos aqui que acreditam junto com você. Para de lutar sozinho. Você não tem que lutar sozinho. Por mais que pareça contramão, que realmente é a maioria, mas existem pessoas que estão aí perto de você. Agora tem outro detalhe. Às vezes a gente olha muito para pessoas específicas e cria em pastores, em líderes da igreja, em professores, um alvo. Eu quero alcançar o que ele é. Cara, realmente a gente pode enxergar coisas que a gente pode aprender de outras pessoas. Mas se o nosso alvo for sempre pessoas, nós vamos nos decepcionar também. Se eu entro na igreja por causa de uma pessoa, eu vou sair da igreja também. Agora, se eu entro na igreja por causa de Jesus, não é uma pessoa que vai me tirar da igreja. Pega, velho. Pega. Então, quando a gente pensa nisso, cara, é a mesma coisa. A contramão é complicada. Se você entra na igreja por causa de uma pessoa, Você vai sair por causa de uma pessoa. Caraca. Mas se você entra por causa de Jesus. que é isso? Que isso? Há uma outra coisa, pastores, que eu gostaria de mencionar, é o seguinte. Há algumas religiões que, embaladas por esse estilo de vida da sociedade, alguns crentes, estão ensinando que a volta de Jesus precisa ser melhor estudada. Ela não vai acontecer como está aqui. A sociedade não vai ter nenhuma intervenção divina. Vai geração, vem geração. Vai geração, vem geração. E assim será para sempre. Só que a palavra diz que não vai ser assim. Teremos uma intervenção. E de forma literal, o Senhor vai surgir no céu com todos os seus anjos. O céu vai ficar vazio. O céu vazio onde ele está hoje. E céu aqui nosso, atmosférico, né? Ele aparece com todos os anjos para buscar os seus filhos. Então isso é um fato. Podemos não aceitar, podemos querer fazer alguns ajustes, mas a palavra de Deus é clara. O Senhor vai voltar. Uma outra coisinha. Eu estava tentando perder alguns quilos. Consegui. Você não perde. Você encontrou de novo, né? Correndo e levantando peso. Você tá fazendo academia? Tô lá malhando 60 quilos todo dia. Isso é um monstro. Correndo 10, 15 quilômetros por Falar de semana. academia tem que falar com esse cara aqui. Eu gosto. O negócio é... Então presta atenção. Para você colocar o seu corpo em ordem, para você cuidar da saúde, não acontece do dia para a noite. É necessário uma disciplina e uma perseverança. Assim, o nosso preparo para a volta de Jesus não acontece num piscar de olhos. Não acontece num evento na igreja, numa semana de oração. Lógico, tudo isso é necessário e contribui. Mas é no dia a dia. Não é o fim. Né? Não é o fim, é um dia de cada vez. Oração, estudo da Bíblia, testemunhando, dando estudo bíblico para as pessoas. Isso vai tendo uma somatória e vai me preparando para esse maior evento da vida de cada ser humano, que é o encontro com
com Jesus Cristo. Não é assim, ainda não chegou bem o fim. Quando chegar bem o fim, eu vou descobrir e aí eu largo tudo e me preparo para a volta de Jesus. Quem fizer isso vai estar naquele grupo das virgens insensatas, que no último momento quis preparar para encontrar com Jesus ou com o noivo e não estava. Cara, Verdade. assim, a gente falando, né, de estar preparado, convicto. Vocês já tiveram algum episódio, talvez na juventude, não sei se o Robson lembra disso, mas... Que é isso? Muito bom estar com vocês aqui. Já teve algum momento da vida de vocês que vocês já foram zoados por acreditar na volta de Jesus ou em qualquer outra crença? Já foi motivo de chacota por isso? E se sim, você vacilou, você foi firme? Porque assim, a gente tem que entender que nós somos seres humanos, né? E apesar de nós sermos pastores, o pastor Gabriel mencionou aqui que ele já teve incredulidade, né? Então, nós somos seres humanos. O próprio Tomé, né, falou se Sim. realmente o Senhor Jesus, mostre as mãos. Então, já teve algum momento da vida de vocês que vocês foram zoados, talvez pela família, até por amigos? Como que foi que vocês lidaram com isso aí? Bom, eu sou de uma família adventista de berço. E na minha vivência, nos meus estudos, eu estudei desde o pré até o 3º ano em escola adventista. Inclusive na mesma escola, lá no Centro-América, lá em Cuiabá. Uau. A vida inteira na mesma escola. E eu lembro de momentos que, por mais que dentro ali da sala a gente tinha um grupo de muitos adolescentes adventistas, todo mundo da igreja, ainda assim a gente via momentos que a gente precisava ser diferente. E eu lembro de momentos que, por exemplo, assim, né? Eu sou uma pessoa que na época da escola eu era nerdzinho. Era nerd. Eu estudava bastante, mas eu tinha assim, eu não passava cola por nada. Nada. Por nada. Eu falava assim, cara, não, eu usei do meu tempo que todo mundo tava jogando videogame e eu fiquei estudando. Agora ele vai lá e ele vai... Não, eu não passo. Dá sua tarefa. Não, eu sento, eu te ajudo e te ensino a fazer. Não tenho problema com isso, mas eu não vou te passar. Isso às vezes me causava certinho, não sei o quê. E eu ficava assim, tipo, puxa vida, será que eu não devia... Cara, tá, eu acho que eu vou... Pra que eu vou ser tão diferente? Acho que eu vou ceder. É igual. Então, esse tipo de coisa eu lembro de várias vezes eu pensar nisso. Eu lembro de algumas vezes eu ter cedido por causa desse negócio, tipo assim, cara, tá todo mundo indo. Pressão. Tá todo mundo querendo que eu faça. Claro que... quando a gente passa por isso, hoje eu enxergo, eu sei, cara, às vezes isso é um vacilo de certa forma, mas a gente precisa pensar que, cara, tá, você vacilou, mas o Robson deu o exemplo aí do exercício, eu vou dar o exemplo também da academia. Toda analogia do irmão dele tem a ver com academia. Tem que ter. Porque hoje eu falhei na academia, então amanhã também não vou mais. Perdi quarta-feira, na quinta e sexta também não vou mais. Não vou mais esse mês também. Cara, não é assim que funciona. Perdeu. Não, beleza. O que eu posso fazer? Volta. É um dia de cada vez de novo. A vida cristã é desse jeito também. Você precisa pensar nisso. Então, cara, você vacilou porque você é pecador, igual todos nós aqui somos. Cara, levanta a cabeça e vambora. Segue de novo, vamos voltar. Porque todo mundo cai. A gente não é pecador porque a gente comete pecado. A gente comete pecado porque a gente é pecador. Uau. Então, tipo, cara, hoje eu não vou pecar. Cara, mesmo que você, na sua cabeça, não tome atitudes pecaminosas, você é pecador do mesmo jeito. Todo cara falar que não vai pecar, ele já pecou. Já era. Já foi uma blasfêmia. E tem uma coisa que me chama a atenção. O Covid. O que nós vimos acontecer mexeu muito comigo. Chegou a pegar a Covid? Não. Você acredita? Não pegou? Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Blindado! Mas veja, eu estava vendo uma música, o mercado está vazio, e gravou algumas cenas em alguns países da Europa, dos Estados Unidos,
estradas completamente vazias, prateleiras vazias, as pessoas dentro dos seus lares na Itália com as bandeiras nas janelas sem poderem sair dali. Quem de nós esperaria que chegaríamos a um ponto daquele? Nunca. Então, tenho comigo a convicção, baseado na palavra, de que o Covid foi Deus dando um anúncio para todos e dizendo: estamos no fim. Se preparem, meus filhos. Se preparem. Há um tempo ainda para vocês se preparar. E eu faria a seguinte comparação. Por volta do ano 33, já por volta do próximo da morte de Jesus, Jesus deu um sinal que está registrado aí nos evangelhos. Jesus diz assim: quando virdes Jerusalém cercada, saiba que chegou a sua destruição. Quem estiver fora da cidade não entra, e quem estiver dentro, fuja. Eu penso que os discípulos não entenderam muito bem esse sinal. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu no ano 68, 35 anos depois. Roma enviou soldados que cercaram Jerusalém. Era a época da Páscoa. Devia ter mais de 1 milhão de pessoas dentro de Jerusalém. Quando eles cercaram, quem estava ali no comando era Vespasiano, Nero, imperador em Roma. Quando eles cercaram ali, os cristãos estavam ali dentro. Mas de repente Vespasiano recebeu a notícia de que Nero havia se suicidado. E como ele queria ser o próximo imperador, ele bateu em retirada com todos os soldados e eles voltaram para Roma. Os judeus abriram seus portões, bateram no peito e disseram para si mesmos: mais uma vez Deus entregou os inimigos nas nossas mãos. E saíram e mataram até alguns soldados romanos. Só que os cristãos, Entenderam. mulheres, crianças, homens, adultos, jovens, se lembraram do sinal que Jesus tinha dado há 35 anos atrás. Quando vir de Jerusalém cercada, fujam. E eles fugiram e foram para uma cidade ali próxima, que, se eu não estou enganado, chamava Peleia. 2 anos depois, anos 70, imperador agora era Vespasiano. E, se não estou enganado, ele mandou seu sobrinho chamado Tito. Morreram vários, milhares de judeus no cerco agora. Mas não morreu um cristão. Sabe por quê? Porque eles acreditaram no aviso de Jesus. Então o Senhor hoje está dando-nos um aviso dizendo: vigiai, eu estou voltando. E quando Jesus nos dá os sinais na palavra, dizendo que ele está voltando, ele quer que nós creiamos nisso, mas que isso afeta o nosso dia a dia hoje. No meu estilo de vida, nos meus pensamentos. A vida é muito breve, sem dizer que amanhã eu posso não estar mais vivo. Só teremos essa vida para nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Só essa vida. E sabe, quando você percebe nas coisas que você pode conquistar, que você pode ter aqui, nada se compara à pessoa de Jesus e a possibilidade de viver com ele para sempre. Muito top, muito top. Agora, deixa eu perguntar para vocês, como que vocês enxergam a juventude aguardando Jesus e vendo os sinais? Vocês percebem que as novas gerações têm vivido uma vida se preparando para o encontro com Cristo? Ou se alertando com os sinais? Ou tipo, tá todo mundo meio que desfocado? O que você acha, pastor Gabriel? Satanás, ele tem ele é inteligente mesmo. E ele tem lutado para deixar a gente atento para qualquer outra coisa. Menos para aquilo que deveria. Se você... a gente tá aqui gravando o segundo episódio, depois quando o pessoal já deve ter assistido o primeiro, ouvido o primeiro, mas existem muitas coisas que Deus, ele deixou na Bíblia, mas Satanás, ele deixou muitas coisas para tentar tirar a nossa atenção. Então, quando ele tenta tirar a nossa atenção, não só os jovens, crianças, mas hoje todos estão presos a tantas coisas que esse mundo dá, que não estão mais alertas. E tem uma outra coisa que a gente comentou, esse negócio do demorar, né? Jesus está demorando para voltar. Não sei, vocês são todos cristãos de berço? Não, eu não. Eu não. Há quantos anos você espera Jesus? Cara, tem 26. Se for desde o meu nascimento, 26. Mas que eu tive consciência, tem uns 15. Quantos anos você espera Jesus? Mais ou menos isso, uns 15 anos. Me batizei com 13 por aí. E você? Quantos anos você espera Jesus? Uns 30 anos. Se a gente parar pra pensar, o máximo que qualquer pessoa
de existência na Terra vai esperar Jesus vai ser o quê? 100 anos? O tempo que ela viveu ou o tempo que ela aceitou, né? A partir do momento. E a gente pensa assim, nossa, demora. Demora nada. Você tá esperando há 5 anos e tá falando que tá demorando, Jesus? Deus, ele com a sua misericórdia, ele permite um tempo pequeno aqui, de certa forma. A gente pensa que demora porque a gente olha a contagem do tempo. Mas ninguém espera mais do que uma vida. Ninguém. Então, se ninguém espera mais do que uma vida, por que a gente reclama por demorar? Então, tá faltando a gente ter esses alertas, porque a gente tá olhando para todas as coisas que Satanás está tentando prender a nossa atenção. E normalmente, pastor Gabriel, se há uma demora, tem um objetivo por trás. Qual é? Exatamente. E é uma coisa interessante. Há um objetivo por trás. Em 2 Pedro 3, 8 e 9, Pedro diz assim, olha, não julguem como se a volta de Jesus estivesse demorada. Ele está fazendo isso porque ele não quer que ninguém se perca. Ele está retardando a sua volta porque ele está trabalhando, ele está fazendo de tudo para salvar o ser humano. Então, tem outros propósitos, mas um dos propósitos é, se o Senhor viesse hoje, estaria eu preparado? Estaríamos nós preparados? Então, o Senhor está fazendo de tudo para que as pessoas se arrependam, abandonem os seus pecados, claro, que experimente Ele como Salvador, como pessoa. O Senhor não quer que ninguém se perca, que ninguém deixe de viver para sempre. E Ele sofre quando o ser humano pode rejeitá-lo. Eu queria só tocar num ponto aqui que o pastor Renan falou, que a gente percebe hoje é que os jovens estão muito focados no instante presente, no momento presente. E às vezes a volta de Jesus não é vista como deveria ser vista, nem por nós, às vezes, adultos. E eu acho que uma das coisas que mais está precisando mudar esse quadro é a religião familiar. Quando os pais tiverem consciência de que esta é a única vida que eles têm para se preparar para a volta de Jesus, de que a vida é curta, breve, e de que o Senhor está voltando, quando o pai, a mãe tiver essa consciência, eles vão fazer isso para os filhos. Vão querer colocar os filhos também com eles se preparando para a volta de Jesus. Então, o que nós mais precisamos hoje no mundo cristão é de que os pais estejam se preparando para a volta de Jesus. Porque se eles fizerem isso, os filhos, os jovens vão estar indo no mesmo caminho. Então, assim, eu penso que nós queremos fazer aqui dessa terra o nosso céu eterno. Isso não vai acontecer. Estamos aqui por um curto período de tempo. Nossa, desculpa, pastor Rob, você falou, pega o que o pastor Thiago falou, né? A base familiar. Agora vamos pro momento uau. Manda bala. Pastor Jordan, quem tá chegando no podcast hoje pela primeira vez, o que é um momento uau? Cara, o momento uau, ele tem um objetivo muito simples, gente. Fazer com que você entenda experiências que transformaram a gente. Só que o foco aqui é eles. Contem pra gente uma experiência que fez você, assim, cara... Uau! Mas diz assim, vou falar pro pastor Robson, tu manda pro Gabriel. Pode deixar que aqui vai cajadado. Eita! Cara, qual foi o sinal da volta de Jesus que mais mexeu com a sua vida, com o seu coração? Eu acabei de falar, vocês não querem perguntar pro pastor Gabriel? Não, agora você me desafiou. Vai ter forte, vai ter forte. E pira, pega a peteca aí, pô. Vamos lá. Eu nasci num lar de muitas lágrimas, de muita dor e de muito sofrimento. E esse lar com muitas dores, muitas lágrimas e sofrimento me fez com que a vida perdesse muito do seu brilho para mim. E quando eu passei a frequentar uma igreja adventista, que eu passei a frequentar uma classe bíblica, aquele foi o uau da minha vida, porque eu vi que tinha uma coisa melhor. Tinha uma vida melhor do que aquela que eu não tinha na minha casa. A igreja se tornou a minha casa e eu envolvi ali de todo o coração e eu disse... Tudo isso aqui é maravilhoso, tudo isso aqui é verdadeiro. Jesus de fato vai voltar. E quando eu me batizei, com meus 14 anos, não tinha ninguém da minha família, mas eu estava pulando de alegria. E quando o pastor disse assim, Robson, quem é que vai te entregar o seu presente, a sua Bíblia e a sua
seu botão de rosa. Eu disse, ninguém, vai ser o Senhor mesmo. Não tem ninguém da minha família aqui com 14 anos. Mas eu estava com muita alegria, porque eu tinha saído de um ambiente e tinha um ambiente agora que eu fui acolhido, tratado com amor e verdades que eu fiquei maravilhado. Então esse foi o uau da minha vida. Uau. Uau. Se eu puder complementar, em Mateus 24, o sinal, o ápice da volta de Jesus é a pregação do evangelho. Então, é exatamente esse sinal que a gente encontra Esse é o grande sinal. na vida do pastor Robson. Deixa eu perguntar aqui pro pastor Gabriel, qual foi o seu momento uau? Diz aí, momento uau da sua vida. Pra mim, eu tive uma situação alguns anos atrás, quando eu ainda era pastor em Sinop, onde, claro, com o tempo que a gente tem aqui, a gente vai conseguir falar tudo, mas sabe aquela história de que quando o povo de Israel eles estavam lutando e Deus parou o tempo? Deus parou o tempo pra mim em Sinop. Por um dia, por uma coisa que não sei exatamente se ele parou o tempo ou se ele fez de alguma forma com que tudo parasse e eu conseguisse fazer muito mais coisa em menos tempo. De forma bem resumida, mas eu tava lá em Sinop no que é tipo um auditório Dante Martins de Oliveira. E eu tinha que ir até minha casa, e de certa forma era até longe. E lá em Sinop é tudo rotatória. Tudo rotatória. Não tem semáforo, assim, a não ser no centro. E naquele dia eu pedi pra Deus para que não dava tempo de eu sair do Dante, ir até minha casa, tomar banho, trocar de roupa, passar minha roupa. Eu ainda não era casado, não dava nem pra eu ligar pra Letícia, Linda, passa pra mim a roupa. Não dava, eu tinha que voltar correndo, passar a roupa. Eu ainda ia buscar, dar carona pra uma família de funcionários ali da escola e voltar. Tudo isso que eu fiz, quando eu olhei no relógio, não dava tempo nem de eu só ir em casa. Quanto mais ir, fazer tudo isso e voltar. E quando eu fui, eu orei e falei pra Deus, Senhor, que pelo menos também não tenha ninguém na rotatória. Eu chegava na rotatória e passava, chegava e passava e não tinha ninguém. E quando eu fui, eu nem olhei relógio. Eu passei a roupa, cheguei em casa, voltei. Passei, busquei a monitora, que na verdade eu nem lembrava onde era a casa dela, e Deus ainda falou assim pra mim, essa rua eu virei, ela tava na porta. E eu cheguei de volta, e daí quando eu cheguei de volta, eu olhei no relógio e tava no horário exato de começar a programação. E eu ia fazer a abertura. Realmente parou. Então, pra mim, assim, quando eu olho esse momento, pra mim foi um momento uau, porque nesse momento, quando eu vivi isso, eu falei assim, cara, quem sou eu pra Deus fazer uma coisa como essa? Eu não sou ninguém. Mas o negócio será que em algumas vezes na nossa vida a gente já não teve vários momentos uau e a gente chamou de sorte? Uau. Então, pra mim, esse é o meu momento uau, que eu enxerguei Jesus. Eu teria outras pra contar, mas hoje eu vou ficar com essa aí. Tem até um pensamento que diz que nada na nossa vida é coincidência, mas é Jesuscidência. É isso aí. Pega essa aí. Muito bom. Cara, agora eu vou jogar uma pergunta pro Robson, a gente tá indo pra parte final, depois você joga uma pro Gabriel. Tá bom? Robson, agora pensando em nossos dias, assim, talvez um adolescente, um jovem esteja nos escutando e analisando, cara, é tão boa a juventude, é tão bom. Como assim se preparar para a volta de Jesus, ficar atento aos sinais, mas também curtir a vida? Porque assim, Essa é boa, hein? é um desafio você ser cristão. Um jovem hoje, eu tô falando de um jovem, de um adolescente, ele é bombardeado. Como ficar dentro de uma bolha? Porque parece que a gente tem a visão de que, nossa, ser um cristão é algo triste, é algo fechado. Como ser um cristão fiel, na sua opinião, o pastor Robson? Ser um jovem, um adolescente fiel, se preparando para a volta de Jesus, mas mesmo assim, ser feliz e curtir a vida. Veja, é muito bom esse comentário seu. Deus não tira nada que de fato venha promover a nossa felicidade. Quem criou o alimento foi Deus. Quem criou a bebida foi Deus. Quem criou o sexo foi Deus. Quem criou a família foi Deus. Eu estou mencionando algumas coisas. Sim. Então só isso mostra como Deus está sempre interessado em proporcionar o bem-estar e a felicidade do ser humano.
Um jovem hoje, ele é bombardeado a não se envolver com Deus. Mas se ele se envolver com Deus, se ele envolver com a sua palavra, ele vai ver que é possível fazer muitas coisas onde ele vai preservar a sua pureza mental, a pureza do seu coração, a sua saúde e ter muitos amigos onde ele também tenha relacionamentos saudáveis. Então, assim, o meu conselho para os meus alunos na escola é: fique perto do Senhor através da oração, da palavra, de estar na igreja, e você vai ver que é possível ler a palavra, obedecer a palavra, andar nos caminhos de Deus e ser extremamente feliz. E ao mesmo tempo se preparar para a volta de Jesus. Agora é lógico que tem algumas coisas aí que não se harmonizam com a vida cristã, mas quem está ligado ao Senhor vai olhar para aquilo e vai dizer: isso aí pode me afastar do Senhor. Quero distância disso aí. Legal. Cara, só um complemento. Cara, o jovem pode viajar, pode sonhar, pode construir. O problema é quando ele coloca isso no lugar de Deus. Esse é o grande Prioridades. Prioridades. E, amigo, para finalizar com você aqui, Jesus, ali trabalhando no livro de Mateus, ele faz uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amigo, como podemos fortalecer a nossa fé? Nos ajude com 3 elementos, 3 princípios que você acredita que podem fortalecer não só nós aqui, mas quem está nos ouvindo. Legal. A fé, ela é na verdade, é uma coisa que deve ser exercitada, né? Olha a academia aí. Eu falei! Essa foi sem querer. Prestem atenção, quem tá assistindo aí. Em todos os momentos ele ficou na xícara assim, ó. Olha aí. Ah, pronto, né? Que isso, cara? Eu também vou fazer. Brincadeira. Eu gosto muito de uma música que fala a fé, ela é como se fosse uma lâmpada que ela ilumina exatamente só onde você está. Você tem que esticar o pé para pisar sem estar enxergando aonde você está pisando. Eu acho isso muito interessante, muito legal, porque quando você confia em Deus e você sabe que Ele quer o melhor para você, então esse é um detalhe para você exercitar a sua fé. É você confiar, e é difícil você confiar. Então esse pode ser um dos elementos, mas aí eu vou voltar um pouquinho. Você só confia em quem você tem relacionamento. Então se você não tem relacionamento, não tem como você confiar em Deus. Não tem como confiar em um estranho, né? Não tem. Exatamente. Você não vai confiar. E daí, então a confiança, o relacionamento com Deus. E daí, o relacionamento com Deus, talvez ele vai dar o terceiro, já que você falou 3. O relacionamento e a confiança, eles também geram essa proximidade, essa intimidade. Quando tem intimidade, eu ouço a voz de alguém que eu conheço e eu a reconheço. Perfeito. Então, essa intimidade, ela vai fazer com que eu reconheça as vozes que falam ao meu ouvido para saber identificar se eu estou no caminho certo. Então, para que eu exercite a minha fé e para que eu esteja preparado e que eu esteja esperando realmente Jesus, eu preciso ter isso, eu preciso ter essa confiança, eu preciso ter essa intimidade, eu preciso ter esse relacionamento. Porque daí, na hora que eu tiver esse relacionamento com Deus, eu vou começar a enxergar. Isso daí que o pastor Robson falou, nesse sentido, a gente precisa olhar e entender uma coisa que eu até abri aqui quando ele estava falando, mas Romanos 7 ele fala muito sobre eu lutar para tentar fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Se a gente confiar nos nossos gostos naturais, a gente não vai fazer o certo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, que diversões eu posso fazer? Nossas diversões não vão ser as coisas ideais. E a gente vai estar divertindo? Vai, hein? Claro que vai. Porque o pecado faz a gente se divertir, senão a gente não ia. Então, a gente precisa lembrar que os nossos gostos não são confiáveis. Por mais que a gente ache que alguma coisa que a gente pede para Deus é o certo, a gente não sabe de nada. Então, essa confiança, esse relacionamento, essa soberania de Deus para ter esse relacionamento, essa intimidade, é aí que a gente vai entender na fé. Senhor, eu não estou entendendo. Eu não sei qual é a sua vontade. Mas se o Senhor vai permitir isso aqui, eu aceito. Igual Jó. Deus me deu, Deus me tira. Então, eu acho que esse é o jeito. Não dou conta de ler a Bíblia. Cara, ninguém tá mandando você ler a Bíblia inteira todo dia. Não é um verso. É um crescimento.
vai por passinhos. E daí, como a gente já falou, se você perder, volta de novo que a fé, ela tá ali. E Deus tá ali do seu lado. Quem afasta de Deus somos nós. Ele tá sempre pertinho. Topzera demais essa resenha. Monstros sagrados. Gente, nós estamos finalizando aqui, mas a gente não poderia deixar de encerrar agradecendo o pastor Gabriel, o pastor Robson. Eles têm as suas atividades. O pastor Gabriel veio lá de Abadiânia para Goiânia. Então é um tempinho aí, né? Sim, um pouquinho. Agradecemos vocês por compartilhar essa sabedoria. Obrigado, gente. Um prazer, foi um prazer. Não esqueça de compartilhar, inscreva no canal, manda para seus amigos, porque nós juntos vamos para o céu e queremos também ir Além. Valeu, Amém. rapaziada. Valeu! Tamo juntos. Junto.